Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um conto. Antes da história, quero pedir duas coisas. A primeira, que você se inscreva no canal. É de graça. A segunda é que eu tenho um Apoia-se. Vou deixar o link na descrição e no primeiro comentário fixado. Se puder me ajudar, eu agradeço. Então, boa história! Aqueles que Procuram, de August Derleth, publicado originalmente na Weird Tales em janeiro de 1932. Jason Phillips não tinha intenção de ir para a abadia, mas quando o jovem Ernsley descobriu que ele era um artista, teve que ir. Não havia como escapar disso. Ele protestou um pouco no início. Ainda faltava terminar a pintura que estava fazendo do castelo, e ele prometera a si mesmo alguns momentos livres para passear pela propriedade de Lord Leverage, pai de Ernsley. Mas as suas objeções foram ignoradas com um aceno de mão e, consequentemente, Phillips viu-se naquela manhã de outubro sentado diante do seu cavalete, olhando miseravelmente para as ruínas da abadia que tanto atraíra a imaginação do jovem Ernsley. Era muito antiga e tremendamente parecida com muitas outras abadias que Phillips tivera o prazer de conhecer. No entanto, ele havia notado, assim que a viu, que a construção estava bastante bem preservada para a sua idade, que, segundo Ernsley, datava do período da invasão romana, com alguns relatos afirmando que era de muito antes. O segundo e terceiro andares do prédio estavam quase destruídos, apenas alguns suportes projetados para o céu, aqui e ali, mas o primeiro andar, escondido em grande parte por uma densa vegetação de vinhas e arbustos, estava notavelmente bem preservado. Janelas profundas podiam ser vistas através dos arbustos, e em direção ao caminho do claustro havia uma enorme porta que despertou tanto a imaginação do artista que ele decidiu pintar a abadia de modo a retratar o caminho do claustro e a porta. Phillips começou seu desenho a carvão, rabiscou alguns traços excitantes e os apagou. Após um momento de estudo, repetiu o processo. Havia algo na vista do passeio do claustro que lhe escapava. Afastou-se da tela e olhou para a abadia com uma irritação silenciosa. Tentou novamente o desenho a carvão, desta vez com mais precisão. Depois de pouco tempo, largou o carvão. Ele não parecia ser capaz de esboçar a abadia tal como havia. Tinha a sensação de que alguém guiava o carvão. Phillips sentiu-se vaga e irracionalmente desconfortável. Talvez se devesse à horrível história da abadia com a qual Ernsley o presenteara durante a subida, somada a seu próprio conhecimento anterior. Da construção em si parecia que pouca coisa era sabida. Havia uma data, a mais antiga, em 477 d.C., que Lord Leverage divulgara como sendo a data em que os saxões a teriam tomado dos celtas. A teoria de Lord Leverage era de que os celtas haviam erguido a abadia primeiro como um templo de culto druida, e as recentes descobertas sobre o terreno não revelaram nada que se opusesse àquela ideia. Na verdade, várias das principais autoridades estavam de acordo com Lord Leverage, e na história subsequente do local, este ponto fora enfatizado além de todas as proporções. Houve então um intervalo de 300 anos na história da abadia. Em 777 d.C., ela apareceria mais uma vez. Tratava-se de uma curiosa história sobre o estranho desaparecimento de um grupo de dinamarqueses que sitiou o local, na época ainda um templo. Phillips lembrou que tinha lido sobre bardos dos velhos tempos que cantavam sobre essa lenda. Esse teria sido talvez o primeiro dos incidentes que deram à abadia uma reputação sinistra. Outra ocorreu em 1537, durante a época de Henrique VIII, quando o templo, então já tornado em abadia, foi invadido por um bando de mercenários da reforma de Sua Majestade. A abadia estava desocupada na época, mas rumores estranhos e inexplicáveis foram passados de geração em geração, insinuando coisas terríveis que teriam acontecido lá na época do ataque. Ernsley lembrava-se de relatos de jornais sobre as pessoas sombrias da abadia, os fantasmas de monges há muito falecidos, que marchavam para sempre ao longo do caminho do claustro, debulhando o terço e orando os breviários.
A abadia tinha, em consequência, a reputação de ser mal assombrada. Havia também uma história não tão lendária que acontecera há apenas 4 anos. Um pescador entrara na abadia para dormir. Era comum que esses pescadores dormissem em locais isolados ao longo da costa próxima, onde costumavam atuar em seu comércio. Na manhã seguinte, esse homem foi encontrado vagando, atordoado no litoral. A princípio ele não conseguiu dizer nada, e mais tarde, quando sua fala começou a voltar fracamente, ele passou a murmurar incoerentemente sobre canções e orações, e havia algo sobre olhos verdes observando-o. 2 dias depois de ter se recuperado parcialmente, ele desapareceu. Quando um grupo de busca foi enviado, ele foi encontrado morto e horrivelmente mutilado na abadia. Nada foi descoberto sobre como essa morte se dera. Havia marcas curiosas no corpo do homem, rasgos profundos em forma de garras na carne, e a palidez medonha de sua pele levou os investigadores a pedir um exame, que mostrou que havia pouco sangue no corpo. O homem aparentemente havia sangrado profusamente. Aquela reflexão toda estava tomando seu tempo, e Phillips, voltando repentinamente à realidade, pegou rapidamente o carvão e recomeçou seu esboço, que desta vez pareceu fluir um pouco mais facilmente. Ele tinha acabado de completar seu desenho a carvão, quando Annesley apareceu de dentro da abadia, chamando-o para entrar por um momento. Com um sorriso irritado, Phillips levantou-se e caminhou lentamente por entre os arbustos até o local onde Annesley estava. Bem, do que se trata? Havia um tom petulante de irritação em sua voz, mas isso escapou completamente a Annesley. Me deparei com uma inscrição, meu velho, e me pergunto se você poderia lê-la. É em latim, eu acho, mas tão curiosamente trabalhada e tão antiga que não tenho certeza se estou lendo corretamente, embora pareça ser capaz de distinguir as letras. Resmungou Phillips, um tanto contrafeito. Venha comigo, chamou Annesley. Virou-se e entrou na abadia. Avançou rapidamente pelo corredor paralelo, a caminho do claustro. Está aqui no corredor. Sua voz chegou até Phillips por cima do ombro, e ele se virou para olhar o artista sob a luz suave do corredor. Vá em frente, disse Phillips rapidamente, pensando no desenho a carvão que estava prestes a pintar. A inscrição parece estar em algum tipo de laje, eu acho, continuou Annesley como se nem tivesse ouvido. E está quase destruída. Isso seria de se esperar, não é? Ele parou de repente. Aqui estamos. Annesley estava de pé ao lado de um bloco retangular de pedra. Estava instalada tanto quanto o artista pôde determinar, exatamente no meio do corredor. Phillips inclinou-se para examinar a inscrição que Annesley indicava com a bengala. Então, que língua é? Perguntou Annesley depois de um momento. É latim, claro, exatamente como você pensou. Bem, isso parece indicar que esse lugar tem origem romana, afinal, não é? Phillips grunhiu irritado. Lembrou-se de que, apesar das versões oficiais, Annesley mantinha a sua crença de que a abadia era um produto da invasão romana. Se este edifício foi erguido pelos romanos da primeira invasão, essa inscrição foi colocada aí muito tempo depois. Pelo que consigo entender, diz qui petiverent inventient, e isso, traduzido literalmente, é uma citação da Bíblia cristã. Aqueles que procuram, encontrarão. De onde você tirou a ideia de que este lugar é romano, Annesley? Considero essa a melhor aposta, disse Annesley, encolhendo os ombros. Disseram-me, porém, que há um padre em Wellington que tem um documento antigo sobre a abadia e parece pensar da mesma forma que eu. Uma vez fui procurá-lo para ver esse documento, mas o velho não estava em casa e a governanta era bastante cautelosa em deixar estranhos mexerem nos papéis do padre. O nome é Richards, Padre Richards. Acho que você poderia conseguir bastante material com ele, se quiser. Ele é uma autoridade em antigas abadias e catedrais. Phillips ergueu as sobrancelhas. Certamente seu pai deve ter algo sobre a abadia. Annesley balançou a cabeça. Embora seja o guardião da abadia para o governo, ele não tem nada em sua biblioteca referente a esse lugar. E, curiosamente, ele nunca se mostrou interessado em discutir sobre a abadia comigo. Só de vez em quando, mas a maior parte do que sei, aprendi ouvindo conversas com arqueólogos que vêm aqui visitar. Ele se apega fortemente ao início druida do lugar,
Mas quando um dia eu disse algo a ele sobre os romanos, ele descartou o assunto veementemente. Além disso, ele parece acreditar que há algo muito errado com esse lugar. Atrevo-me a dizer que isso vem de uma experiência que ele mesmo teve aqui. Ele estava de pé, passeando por estas bandas, caçando, eu acho. Quando passou por aqui, já tinha escurecido, e ele jura que ouviu cantoria vindo deste lado. Viu no lusco-fusco, cinza amarelado do crepúsculo, uma procissão de figuras com capuzes pretos. Ele então se lembrou das histórias dos monges fantasmagóricos que assombram esse lugar. Nenhum de nós jamais deu atenção a essas histórias. Ele tremia igual vara verde quando chegou em casa, e ele geralmente não costuma se assustar fácil. Phillips riu com cautela. Ansley olhou para a laje. Você acha que isso significa alguma coisa? Ele perguntou. Talvez se refira a alguma coisa em específico? É bastante provável que os monges tenham colocado essa inscrição aí. Se procurar, acho que vai encontrar outras iguais em outras galerias. Ansley olhou para Phillips com um sorriso curioso no rosto. É estranho que você tenha pensado nisso com tanta rapidez. Eu também pensei, na verdade, e me dei ao trabalho de dar uma olhada antes de chamar você. Não há outras inscrições. Esta inscrição aqui está quase apagada. Talvez as outras tenham desaparecido com o tempo, respondeu Phillips, imperturbável, encolhendo os ombros e começando a caminhar de volta ao pátio, onde estava o seu cavalete. Ansley ficou para trás, ajoelhou-se e começou a examinar a laje nos mínimos detalhes. Ao contrário de Phillips, ele não acreditava que a inscrição tivesse sido colocada ali apenas por uma questão de devoção. Os monges haviam percorrido aqueles corredores, hora após hora em anos passados, de cabeça baixa, lábios movendo-se em oração silenciosa. Chegou à conclusão de que precisavam enxergar aquelas inscrições como os monges a enxergavam, e observando atentamente, trabalhando com paciência, tentariam penetrar o véu daquele mistério. Mas nada mais resultou do exame minucioso que Ansley fez à laje. Ele finalmente se levantou e, cheio de uma súbita esperança, olhou em volta em busca de uma pedra perdida ou de um suporte velho e desgastado. De repente, ele concebeu a ideia de que aquela laje poderia esconder alguma passagem secreta, há muito esquecida, provavelmente até agora intransitável. Uma pedra com cerca de 3 vezes o tamanho do seu punho cerrado, quase escondida na penumbra do corredor, recompensou a sua busca. Sem hesitar, ele a agarrou e começou a bater na laje. Depois de alguns momentos, parou. O esforço parecia completamente inútil. Pensou ter detectado um som oco debaixo da laje, mas não tinha certeza. A vibração que chamara sua atenção havia sido, em todo caso, muito pequena. Além disso, ponderou, o bloco pedregoso que era a laje devia ser muito grosso, tão espesso que bater com aquela pedra pequena não adiantaria muita coisa. Ele se levantou e desistiu da pedra, jogando-a na direção da parede do corredor. Através de uma janela do claustro, ele avistou Phillips pintando diligentemente sua tela. Começou a desejar que não tivessem planejado passar a noite ali. A ideia era que o artista tivesse tempo suficiente para dar os retoques finais em seu quadro no dia seguinte. Se ao menos Phillips tivesse resmungado qualquer coisa contra carregar as trouxas de cobertores. Ansley não conseguia entender sua própria atitude agora, aquele medo repentino. Fora ele mesmo, em primeiro lugar, quem sugerira passar a noite ali. Talvez fosse o peso iminente da atmosfera a deprimi-lo. Pelo menos foi o que concluiu, depois de olhar para as sinistras nuvens negras baixando no horizonte. Com um suspiro impaciente, caminhou até os cobertores e os juntou nos braços, e também o pequeno kit de ferramentas que haviam trazido, levando tudo para a abadia. Ele os depositou no canto de um dos quartos mais protegidos. Então saiu em direção a Phillips, que havia pintado sua paisagem de fundo e estava começando a se dedicar ao caminho do claustro, o que ele não poderia pintar por completo agora, porque a tinta de fundo estava fresca ainda e poderia se misturar com a nova cor nas bordas. Já era fim de tarde, quando Phillips deixou a pintura de lado. Em seguida, Ansley e ele jantaram algo leve. Passaram a hora restante do dia vagando pela abadia e pela floresta circundante. Tinham decidido retirar-se mais cedo para poderem deixar a abadia antes do meio-dia do dia seguinte. Consequentemente,
Ainda havia uma tênue linha vermelha no horizonte ocidental, quando eles se despiram e se enrolaram nos cobertores. Embora Ansley tenha adormecido imediatamente, Phillips se mexeu inquieto por quase 1 hora. Ele não conseguia se livrar de uma sensação desconfortável de desastre iminente, e o medo tomou conta dele, vindo da escuridão da noite sem estrelas. Finalmente afundou num estado de sono assombrado por sonhos estranhos. Sonhou com vastas extensões de escuridão, onde a vida se arrastava envolta para sempre na imensidão do abismo. Observou vastas paisagens obscuras, onde grandes figuras magras de antigos saxões, cujos rostos duros e cruéis brilhavam sob os capuzes, estavam vestidas como colossos gigantes. Da escuridão algo tomou forma, uma grande construção de pedra, cinzenta, tosca como só as mãos de ancestrais distantes poderiam produzir, e havia fileiras e mais fileiras de figuras encapuzadas, marchando em procissão triunfante ao redor do círculo de pedras e em direção à escuridão do horizonte. Havia um enorme pilar rochoso, de cujo topo plano grandes riachos vermelhos corriam para dentro de bocarras negras, abertas para recebê-los. Houve um súbito clarão branco, e Phillips viu em seu sonho uma grande criatura verde, tênue contra o céu, que agitava o ar com longos tentáculos vermelhos, ventosas pingando sangue, e respingando-o sobre as figuras ajoelhadas de adoradores suplicantes. Houve novamente uma névoa, que caiu como uma cortina de veludo, e novamente apareceram os homens das trevas, serpenteando entre os fiéis, fazendo sinal para que os seguissem. Então isso também acabou, coberto por uma grande brancura, como uma névoa impenetrável, girando e girando e girando poderosamente. Havia agora uma paisagem familiar e figuras de homens correndo descontroladamente, enquanto aquela coisa babava e balbuciava no encalço deles, pegando-os um após o outro com os seus tentáculos oscilantes. Em seu sonho, Phillips viu de repente a brancura de rostos aterrorizados. Havia grandes grupos de homens que se encolhiam, sentindo um medo abjeto. Do extremo norte, os dinamarqueses vinham para conquistar, mas a morte súbita e terrível surgia para enfrentá-los. Havia outros também, homens menores e mais frágeis, vestidos com as cores dos Tudors, que gemiam e espumavam, jogados ao chão. Alguns, enlouquecidos, batiam as cabeças nas rochas do campo, enquanto ali pairava aquela grande criatura verde escura que agitava os homens indefesos com seus tentáculos avermelhados. Então apareceu um único rosto, um semblante tão horrível em seu medo, que fez com que Phillips se mexesse inquieto durante o sono. O rosto desapareceu de repente, e lá estava um homem correndo, tropeçando pelos campos, fugindo sem rumo e chegando finalmente ao lugar de onde havia partido, as ruínas da abadia assombrada por terríveis fantasmas. Mais uma vez, fuga e sacerdotes vestidos de preto, que se sentaram e esperaram, aguardando o retorno daquele que fugira a noite adentro. Havia uma luz profana nos rostos dos observadores. Aos poucos, outras coisas tomavam forma. Em seu sonho, Phillips reconheceu o claustro da abadia e viu em letras flamejantes a inscrição na laje, formando-se do nada, letra por letra: Qui petiverent inventient. As letras dançavam num movimento interminável, um brilho de chamas e uma intemporalidade de significados que impressionavam a mente assombrada do artista adormecido. As letras permaneciam isoladas na brancura, mas de repente surgiram grandes nuvens de névoa rodopiante e uma escuridão de figuras invadiu novamente a visão onírica de Phillips. Das trevas abaixo, ele viu uma coisa longa, vermelho esverdeada, lambendo a névoa, onde agora se formavam os rostos dos homens, desenhados pelo medo, saxões, dinamarqueses, e havia os rostos redondos dos monges, grotescos de pavor. Havia uma grande vermelhidão, como de sangue, e um canto, um murmúrio indescritível vinha das profundezas. Havia uma consciência de conhecimento em seu sonho que permitia a Phillips saber entoar esse canto antigo, essa oração cerimonial que lhe chegava aos ouvidos. Houve então um uivo medonho, e das janelas do claustro flutuou uma luz azul acinzentada, repugnante e pútrida. Da terra vieram cantos estranhos e loucos,
que se arrastaram pela noite. A névoa que pairava acima se transformava em um longo braço que se movia de um lado para o outro no ar acima da laje e finalmente descia graciosamente em direção às janelas baixas do claustro. Desceu, desceu e por fim tocou com súbita pressão a segunda das 3 soleiras baixas, bem em frente à laje. Imediatamente a laje foi atirada para cima como o ricochete de um alçapão. Então, surgindo do nada, vieram aqueles monges das trevas novamente, descendo para a escuridão abaixo da passagem aberta. Eram centenas deles. Parecia que a procissão nunca terminaria. Phillips não saberia dizer a hora da noite em que foi perturbado. Sabia apenas que fora um grito repentino e agudo a despertá-lo do sono. Ele se sentou e olhou para a cama de seu companheiro. Ansley não estava lá. Levantou-se de um salto e começou a procurar suas calças na penumbra. Tinha acabado de encontrá-las quando o grito se repetiu. Parecia muito com um pedido de ajuda e viera de algum lugar por perto, de dentro da abadia. Vestiu-se apressadamente, pegou um martelo do pequeno kit de ferramentas que havia trazido, a única arma que tinha à mão, e saiu cautelosamente para o corredor. Era de lá que o grito parecia vir. Ficou por um momento ouvindo. Ao longo do corredor veio uma sucessão de sons fracos, como se alguém caminhasse lentamente para longe. Parecia alguma coisa pesada sendo arrastada, alguém carregando um objeto volumoso ou uma massa de criaturas movendo-se em uníssono rítmico. Apertando ainda mais o martelo, Phillips avançou resolutamente. À medida que prosseguia, viu, à luz da lua que se infiltrava pelas frestas das janelas, que a laje com a inscrição havia sido movida. O pesado bloco de pedra estava agora recostado ao lado de um buraco negro que se abria sob o piso. Ele fez uma pausa. Poderia Ansley ter sonhado com a mesma coisa que ele? Lançou um olhar rápido para o peitoril da janela. A segunda parte do sonho fora terrível, mas Ansley não poderia saber, a menos que tivesse sonhado o mesmo que ele. Foi tomado por um pavor repentino e horrível. Por um momento ele ficou parado, como se fosse uma das rochas ou esculturas do lugar. Estava com medo de se mover. Algo parecia avisá-lo para não ir mais longe. Sentiu uma necessidade súbita e inexplicável de virar-se e fugir, mas pensou novamente em Ansley e nos gritos que ouvira cortando o silêncio. Durante a noite, sua mente assustada evocou diante dele a visão do pescador de quem ouvira falar. Phillips avançou hesitantemente, a mão firmemente fechada em torno do cabo do pequeno martelo. Ele se aproximou cada vez mais da abertura. Ainda sentia um medo terrível, mas era possuído por uma curiosidade ainda maior, estimulada pelo medo que o levou até a abertura. Agora, vagamente, ele ainda conseguia ouvir o estranho som rítmico de caminhada, mas vinha de longe, e Phillips se perguntou se não poderia ser o bater distante das ondas do mar contra a costa rochosa. Absorvido pela ideia, quase se esqueceu de Ansley. Então, lembrando-se repentinamente de seu companheiro, o artista gritou em voz alta: "Ansley!" E novamente: "Ansley!" Mas não houve resposta e o silêncio tornou-se insuportável. Ele se ajoelhou no chão, na borda da passagem, e inclinou a cabeça para encarar o abismo, tenebroso e escancarado, abaixo do piso de pedra do corredor. O que aconteceu a seguir permaneceu muito vago na mente de Phillips. Ele afirmaria mais tarde que não vira nada, mas um fedor horrível, medonho, atingira-o quando olhou para a escuridão. Houve uma sucessão aguda de gritos fracos e um gemido baixo e horrível que fez o artista se afastar, tropeçar para trás e sentir-se cego. Cambaleou sem rumo, caiu de bruços e a próxima coisa que viu foram os 2 olhos bem-vindos de um Daimler que se aproximava. Estava caído na estrada, muito longe de onde começara todo aquele pesadelo. Phillips permaneceria em estado de delírio por semanas. A partir de fragmentos de murmúrios que o artista deixou escapar enquanto delirante, os investigadores direcionaram sua busca para a abadia na propriedade de Lord Leverett. A laje com a estranha inscrição estava no seu lugar, mas, pela depressão de uma pedra no parapeito de uma das janelas, ficou claro que o bloco inteiro fora forçado para cima e se chocara violentamente ali. Nenhuma cripta mofada abaixo do piso, o cadáver quase irreconhecível de Ansley foi encontrado. Havia marcas peculiares por todo o corpo, como se pequenas ventosas tivessem aderido à sua pele e poros.
Ele estava sem sangue e a maioria dos ossos de seu corpo fora esmagada. Em seu relatório, o legista registrou que ele havia morrido pelas mãos de pessoas ou coisas desconhecidas. O equipamento encontrado na abadia, juntamente com a tela do artista, foi devolvida a Phillips. Phillips teve dificuldade de reconhecer a tela como sendo o seu trabalho. Passaram-se 2 meses até que o artista, ainda fraco, recebesse alta do hospital. Ele imediatamente partiu de Manchester para Wellington para visitar o Padre Richards, de quem esperava obter algum esclarecimento sobre o horror na abadia. Também havia algo na pintura que Phillips descobriu após um exame minucioso. O artista achou o padre bastante disposto a conversar e deixou-o devagar por algum tempo antes de chegar à tela. Ele a pegou de repente e mostrou-a ao padre, cujo rosto rechonchudo mostrava claramente um total espanto. Ora, meu caro senhor, disse o homem santo com admiração, lançando um olhar desconfiado para o artista. Esta é uma reprodução quase perfeita de uma cena que você nunca poderia ter visto. Há uma inversão do passeio e da porta do claustro. Você o pintou como era no antigo templo, não como é agora. E há uma centena de outros detalhes estranhos. A imagem que você tem aqui é a de um antigo templo, aqui na Grã-Bretanha, erigido a uma estranha divindade pagã, o Deus de vida, mais frequentemente chamado de Deus do Sangue pelos adoradores e arqueólogos atuais. Tem uma imagem do Deus em algum lugar, tirada da imaginação, entenda isso. A sua pintura, ela me faz estremecer. É colorida e mostra o Deus com seus asseclas, todos vestidos de preto. O Deus é como uma enorme geleia preto esverdeada e parece equipado com pequenas ventosas e tentáculos bastante parecidos com um polvo. Ele se assemelha muito a uma criatura marinha, emitindo uma luz azul acinzentada, seus olhos brilhando em um verde intenso. Como a abadia não fica longe da costa, há muitos arqueólogos que afirmam que existiu uma vez uma passagem subterrânea ligando a cripta abaixo daquele corredor ao mar. No entanto, uma coisa me intriga em todo o assunto. Os cristãos sabiam ou não dessa adoração diabólica? Se não, quem foi que colocou a inscrição em latim naquela laje do corredor?